aduaneiro. Então, desde já, gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês. Eu gostaria de aproveitar e perguntar novamente: vocês conseguem me ouvir bem, com clareza? Ok, Yara, obrigado. Camila também, muito obrigado. João Fernando, na verdade o meu controle aqui está no máximo. O que eu te pediria uma gentileza, até mesmo aproveitando esse momento inicial da nossa aula, é recordar alguns itens com vocês relacionados ao volume, né, tanto do instrutor quanto vocês também podem falar, né? Tem a opção chamada falha aqui na barra inferior dessa nossa sala de webconferência, e ele deve estar aparecendo para vocês como Talk Now, eventualmente, né? Mas quando você clica nessa opção, você pode falar também. Antes de vocês falarem, na verdade, eu, como moderador da sala, tenho que desativar a minha opção. Então, no momento de questões, gostaria até de deixar aberto, vocês podem falar a sua voz no microfone, falar, né, também a sua questão. E vocês podem também aumentar o volume, né, do áudio que chega para vocês. Vocês observam que ao lado do Talk Now ou do Fale Aqui há um ícone de um alto-falante à sua esquerda, que ela controla o volume da minha voz que chega para vocês. Então gostaria de inicialmente me apresentar. Meu nome é Edson Rodrigues, eu sou colaborador da Abracomex e responsável pela assessoria para o registro de ajudante despachante aduaneiro desde 2008. O meu e-mail é informativo@abracomex.org. Destes quase 4 anos na Abracomex, eu pude acompanhar todo o procedimento referente ao registro, tanto de ajudante quanto de despachante aduaneiro, bem como acompanhar todo o andamento desse processo, né? Nós vimos que agora temos uma prova, né, que é uma avaliação conceitual referente a assuntos de comércio exterior para o registro de despachante aduaneiro. Então, ao longo desta aula, nós estaremos verificando como funciona o registro, né? O que é, na verdade, esse registro, por que o despachante não pode realizar, o ajudante despachante não pode realizar algumas atividades, porque algumas atividades somente o despachante aduaneiro pode realizá-las. Mas em especial, veremos alguns tópicos nessa aula. O primeiro, o objetivo dessa aula, o objetivo do registro, ou seja, por que você está solicitando o registro de ajudante despachante aduaneiro e depois de despachante aduaneiro. Qual é a legislação que envolve toda esse registro, essa solicitação de registro, né? Quais são as atividades permitidas ao ajudante ou despachante aduaneiro? Uma breve revisão. Quais são os documentos necessários quando se fala de registro? Como funcionará a assessoria da Abracomex, incluindo a parte de vinculação técnica? Quais são os procedimentos, por exemplo, após o protocolo? Ou seja, o protocolo é meu processo, e agora? O que eu tenho que fazer, quais os documentos que eu tenho que ter para comprovar que eu fui realmente nomeado, e também as questões frequentes relacionadas ao registro, né? Ou seja, muitas das suas questões com certeza serão respondidas também, mas tem um espaço no final para que você possa colocar também tem um espaço no final para as suas questões, né? Eu abrirei também ao longo da nossa apresentação, e também há questões frequentes, né? Quando se fala em registro, algumas perguntas já vêm à tona, né? Então nós também trabalharemos essas questões. Antes de iniciar efetivamente o nosso conteúdo, eu gostaria de fazer um convite para cada um de vocês, para que vocês já deixassem a página do portal de ensino aberta dentro do módulo. Por quê? Dentro do módulo, vocês já verão ali, tem um item chamado legislação, que são os requisitos e procedimentos para exercício das profissões de ajudante e despachante aduaneiro. Dentro desse link está a IN 10992, que rege toda essa profissão, que eu estarei trabalhando aqui diversas vezes. Então, até mesmo para um melhor aproveitamento, seria interessante que vocês já estivessem com este conteúdo aberto, para o caso de qualquer consulta ao assunto que eu for apresentar aqui durante a aula, você possa acessar este item
também. Pois bem, o objetivo do registro, pessoal, é habilitar o profissional para praticar em nome de seus representados os atos relacionados com o despacho aduaneiro de bens ou de mercadorias, inclusive em bagagem de viajante, transportados por qualquer via, na importação ou na exportação. Bom, chegamos já ao item legislação, né? Falamos na aula anterior do que é o profissional de despachante aduaneiro, quais são as responsabilidades dele, qual é o perfil que ele tem que ter. E esta IN, que inclusive é uma IN recente, diga-se de passagem, de 7 de novembro de 2011, ela rege toda a profissão de ajudante e despachante aduaneiro. Observemos que esta é uma profissão regulamentada há muitos anos, né? E o que acontece? É uma profissão regulamentada há muitos anos e veio sofrendo constantemente alteração, visando melhorias. E uma dessas alterações foi realmente a IN 1209, de 7 de novembro de 2011. Essa IN, né, veio, na verdade, revogar um decreto-lei, que era o 64692, que também regia, né, toda essa profissão de despachante aduaneiro, questão de responsabilidades, penalidades também. E esta IN veio regulamentar, em especial, o exame de qualificação técnica. Por isso até que eu pedi para que vocês já pudessem acessar esse IN, porque uma breve explanação sobre esse exame de qualificação técnica, o que é esse exame, né, na verdade, aqui na IN, no artigo 4º, né, ela cita bem claro. Esse exame, na verdade, consiste na avaliação de capacidade profissional do ajudante de despachante aduaneiro para o exercício da profissão de despachante aduaneiro. Pois bem, vejamos. Você inicia esta carreira na qualidade de ajudante de despachante aduaneiro e depois você solicitará a promoção para se tornar despachante aduaneiro. Conforme a CN, a partir desse artigo 4º até o artigo 9º, que falará deste exame de qualificação técnica, ele diz que, na verdade, para que você realize este exame de qualificação técnica, você tenha 2 anos na qualidade de ajudante de despachante aduaneiro. Antes desta IN, bastava você ter os 2 anos, né, e ter um documento comprobatório que você realmente foi ajudante de despachante aduaneiro há pelo menos 2 anos, ou seja, quando você é nomeado pela Receita Federal, ocorre uma publicação no Diário Oficial da União. Este documento é um documento comprobatório de que você realmente foi nomeado pela Receita Federal para o exercício das atividades de ajudante e posteriormente despachante aduaneiro. Então este exame de qualificação técnica, sintetizando, é um exame, na verdade, que visa conferir ao profissional realmente qualificar realmente o profissional, saber se ele está apto para exercer as atividades de de despachante aduaneiro, tendo em vista, pessoal, que é uma profissão realmente que exige grande responsabilidade do profissional. É necessário que ele se atualize constantemente, que ele tenha conhecimento dessas instruções normativas. Por exemplo, na importação tem a instrução normativa 680, né, que diz respeito à importação. Na exportação tem a IN 2894, que diz respeito à exportação e assim sucessivamente. É necessário que o profissional tenha este conhecimento. Durante o curso vocês terão acesso a esses conteúdos, né, que aliás, na verdade, é uma bibliografia básica para quem deseja realmente trabalhar com comércio exterior e ter essa visão que o despachante tem. Então, na verdade, essa prova, né, serão 2 provas, na verdade, de múltipla escolha. Não temos realmente um exemplo agora, porque essa prova ainda não foi realizada ainda, né? Mas com certeza, assim que nós tivermos um modelo desse exame, nós poderemos com certeza disponibilizar para vocês, para que vocês tenham conhecimento, para que quando vocês forem realizar daqui a 2 anos, vocês tenham também conhecimento de como será essa prova, o nível das questões também, né? E é muito importante. Este exame de qualificação técnica, esta exigência, ela valerá por 1 ano.
Ou seja, você fez a avaliação, o exame de qualificação técnica, foi aprovado, você tem um ano para solicitar o registro de despachante aduaneiro. Se por qualquer motivo, ou seja, se você não conseguir juntar toda a documentação necessária, etc., você acaba perdendo esse processo, né? Então você terá que realizar esse exame novamente. Então fiquemos atentos a este item. Quando se diz exame de qualificação técnica, é somente para o ajudante para se tornar despachante aduaneiro. Depois de 2 anos como ajudante, ele vai realizar 2 avaliações de múltipla escolha, né, obtendo 70% de aproveitamento. Ele terá aí a possibilidade de solicitar um registro para despachante aduaneiro. Pois bem, retornemos então para a nossa apresentação. Outras legislações que complementam, na verdade, a IN 1209 é o Decreto 7.213, né, e o Decreto 6759, que são, na verdade, o próprio Regulamento Aduaneiro. O Decreto 7.213 é uma atualização do Regulamento Aduaneiro, né, mas se você acessar, por exemplo, hoje o link do Decreto 6759, que é o Regulamento Aduaneiro, ele já disporá de todas as informações necessárias para você com o que diz respeito ao registro e outras informações relacionadas ao comércio exterior também. Bom, há um segmento de carreira, ou seja, você realiza uma carreira realmente. Você inicia como ajudante de despachante aduaneiro, fica 2 anos nesta qualidade. Após realizar o exame de qualificação técnica e sendo aprovado, você poderá solicitar um registro para se tornar despachante aduaneiro. Forma de promoção, 2 anos, né, e o exame de qualificação técnica, conforme discriminado na IN 1209/2011. Caso vocês queiram acessar depois com mais calma, pessoal, podem acessar esse link, é super importante, principalmente para aqueles que desejam realmente seguir essa carreira, né, porque não é porque você está realizando esse treinamento que, por exemplo, você tem que solicitar o registro. Eventualmente você seja um importador ou um exportador e deseja realizar esse treinamento até mesmo para adquirir conhecimento, ou seja, de como funciona o despacho aduaneiro, o que é você registrar no Siscomex, né? Mas se você deseja realmente seguir essa carreira, esteja ciente, né, que você ficará 2 anos na qualidade de ajudante, terá que realizar esse exame de qualificação técnica e, sendo aprovado, poderá solicitar o registro de despachante aduaneiro. Bom, falamos sobre o ajudante, falamos sobre o despachante aduaneiro, né? E nós pensamos assim: bom, se eu iniciar a carreira como ajudante, quais são as atividades que eu estou autorizado a realizar perante a Receita Federal, né? Porque, por exemplo, algumas coisas eu não poderei fazer, por exemplo, não poderei subscrever documentos. Vejamos. Um dos itens que o ajudante poderá fazer e que somente terá competência jurídica para fazer, um desses itens é preparação, entrada e acompanhamento da tramitação e apresentação de documentos relativos ao despacho aduaneiro. Ou seja, entende-se como ajudante uma pessoa que está acompanhando o processo. Você poderá com certeza preparar, dar a entrada na Receita Federal, acompanhar este processo. Caso venha a ser solicitado quaisquer documentos referentes a esse processo de despacho aduaneiro, você também estará apto a apresentá-lo. Outro item também, você pode acompanhar a verificação da mercadoria no ato que nós chamamos de conferência aduaneira, né, um ato junto ao fiscal, né, que ele estará verificando realmente a mercadoria, a condição da mercadoria, se aquilo que você, aquilo que na verdade o despachante, né, ou seja, o despachante ou a empresa que você está trabalhando está realmente importando, se é realmente aquilo que está discriminado. Por exemplo, num processo de importação, pessoal, eu não posso declarar que eu estou importando, por exemplo, camisas e trazer calças. Isto tem uma penalidade muito grande. E vários desses produtos, principalmente, por exemplo, produtos eletrônicos, brinquedos, que, por exemplo, têm a necessidade de um órgão anuente para estar entrando no país, eles passam por esse processo de conferência aduaneira. Você, como ajudante, você poderá realizar esse processo de conferência aduaneira. Você também poderá receber mercadorias desembaraçadas, ou seja, mercadorias que já foram liberadas, ou seja, o fiscal já viu o processo, já deferiu o seu processo e a carga já se encontra desembaraçada, ou seja, pronta, né, para ser levada para o depósito do importador
ou para outro local, conforme solicitação do importador ou exportador. E você também pode realizar a solicitação e acompanhamento de vistoria aduaneira. Ou seja, vamos usar um breve exemplo. Vamos supor que você importou um container, né, de computadores, né, de monitores, por exemplo, de aqueles que nós usamos em nossos lares, que você está visualizando agora. Eventualmente esse container chegou avariado, ou seja, com uma pancada na lateral, né, ou por exemplo, eles vêm sempre com um lacre, né, o lacre veio rompido. Você pode, como ajudante, solicitar uma vistoria aduaneira, ou seja, para verificar se não houve ali nenhuma perda para o seu cliente, se a carga não está comprometida. Você pode solicitar à Receita Federal, o fiscal realizará essa vistoria aduaneira, né, e você poderá acompanhar essa vistoria aduaneira também. Fonte dessa informação é a EIN 1209 de 2011, artigo 14. Algumas restrições, né? Infelizmente é um órgão regulamentado pela Receita Federal, então realmente tem algumas restrições no que diz respeito ao exercício das atividades. A primeira restrição diz respeito ao cargo público, ou seja, é vedado a quem exerce cargo, emprego ou função pública o exercício da atividade de despachante ou de ajudante de despachante aduaneiro. Isso está na nova IN, né? E na verdade é uma restrição, na verdade, que está presente desde o decreto 646, ou seja, desde 1992 já havia essa restrição, né, que o despachante não pode exercer cargo, emprego ou ter alguma função considerada pública. Na aula anterior, a professora Andréa comentou também esse item, que é sobre importador ou exportador, né? Há uma restrição, pessoal, no regulamento aduaneiro, né? Esta regulamentação veio principalmente a partir do decreto 7.213, que é a última atualização. Realização por despachante aduaneiro ou ajudante em nome próprio de terceiro de exportação ou importação de quaisquer mercadorias, exceto para uso próprio, ou exercícios por estes de comércio interno de mercadorias estrangeiras. Então vocês imaginem o seguinte: eu, como despachante aduaneiro, eu posso importar desde que seja para uso próprio. Eu não posso realizar comércio interno de mercadorias estrangeiras, ou seja, eu não posso simplesmente importar um produto e depois começar a vendê-lo aqui dentro do país. Eu posso ter inclusive o meu registro suspenso ou cassado, como vocês podem ou como vocês queiram entender. Ou seja, é uma profissão, pessoal, que depois que você está habilitado pela Receita Federal para exercer, você tem que ter muito cuidado para que você não atinja essas restrições. Ou seja, você pode, por exemplo, ser um despachante aduaneiro e de repente prestar um concurso público. Sendo aprovado no concurso público, você pode solicitar o cancelamento do seu registro. Não significa que você, na qualidade de ajudante de despachante aduaneiro, por exemplo, não possa prestar um concurso, etc. Você pode prestar concursos, né? Na verdade, só que você tem que entender o seguinte: se você tomar posse, ou seja, se tornar um servidor público, você tem que solicitar o cancelamento do seu registro, seja ele de ajudante ou despachante aduaneiro. E também, pessoal, prestem muita atenção nesse item. Vocês não podem exercer comércio interno de mercadorias estrangeiras. Vocês estão sujeitos à perda do seu registro, seja ele tanto de ajudante ou quanto despachante aduaneiro. Mas, por exemplo, se eu quiser comprar uma mercadoria, por exemplo, no site de compras norte-americano eBay, eu posso comprar. Só que eu também, se eu começar a comprar caracterizando comércio, eu estarei sujeito também a sanções referentes a este item. Então é importante que nós prestemos muita atenção nesse item, para que nós não sejamos sujeitos à perda, né, do nosso registro, cancelamento, que além de ser uma situação chata, você pode ser depois talvez até proibido de solicitar novamente, né, dependendo da sanção que você receber referente à atividade que você realizou. Documentos necessários. Então, por exemplo, pessoal, depois que essa IN nova, né,
ela chegou para nós, né, nós que somos da área de comércio exterior, né, que acompanhamos essa atualização da Receita Federal, nós tivemos então uma certa padronização no que diz respeito aos documentos necessários. Quais são esses documentos? Nós conseguimos aqui separar em três tipos para facilitar a sua identificação. Podemos dividir estes documentos em documentos pessoais, ou seja, foto 3x4 recente, cópia autenticada do documento de identidade CPF, bem como do título de eleitor, cópia do certificado de reservista para os homens e certificado de conclusão do ensino médio. Tenho certeza que quando eu li esse último item, muitos se perguntaram: Edson, eu já tenho curso superior, mas eu preciso entregar o certificado de conclusão do ensino médio? Aguarde, eu vou comentar sobre este assunto nas nossas questões frequentes. Declarações e formulários. Nós temos que apresentar declaração de vínculo técnico com o despachante aduaneiro, uma declaração de que eu não exerço cargo ou função pública, uma declaração dos locais de residência dos últimos 5 anos, ou seja, município e estado, uma petição de entrada, ou seja, um documento onde eu estou solicitando a jurisdição aduaneira do meu domicílio, né, o registro na qualidade de ajudante de despachante aduaneiro ou de despachante aduaneiro, se for o caso, e uma declaração de nunca ter sido indiciado criminalmente. E agora, certidões e atestados, né, ou seja, relacionados à Polícia Federal, Polícia Civil, Justiça, distribuidores criminais da Justiça Estadual, distribuidores criminais da Justiça Federal, certidão dos distribuidores criminais da Justiça Militar Federal, da Justiça também Militar Estadual, e uma certidão de quitação eleitoral, ou seja, que nós estamos quites das nossas obrigações eleitorais. Um breve comentário. Muitas vezes nós não nos atentamos a algumas informações que nós prestamos, né, no caso, para os órgãos públicos. Por exemplo, quando nós solicitamos o CPF, eventualmente há muitos anos atrás, né, ou seja, nós colocamos algumas informações que são de fundamental importância, como endereço, né, os nossos contatos. E muitas vezes nós não nos atentamos que estas informações elas devem ser atualizadas junto aos órgãos públicos, principalmente no caso do nosso CPF, que é o nosso cadastro de pessoa física. Né? Então, é uma informação muito importante que às vezes nós não nos atentamos. É necessário atualizar o endereço residencial no CPF junto aos Correios, né? Ou também junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Quando residir em um local diferente daquele declarado ao solicitar o CPF. Por exemplo, eu solicitei o meu CPF há 20 anos atrás, né? Com certeza quando você solicitou você residia em um endereço. Caso você resida em um endereço diferente daquele que você prestou, né? Ou seja, aquele endereço que você apresentou, é necessário que você atualize junto à Receita Federal. Você pode fazer isso no Banco do Brasil, na Caixa Econômica ou nos Correios, tem uma pequena taxa de 5,70. Aqueles que preenchem também o ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, também por ali já atualizam o CPF. E também no portal ECAC, que é um portal dentro do site da Receita Federal, cujo acesso é realizado com um certificado digital. E você pode, através de lá, atualizar estas informações também. Pessoal, antes de entrar em certidões e atestados, eu vou abrir aqui para o chat. Eu gostaria aqui, na verdade, de fazer um desafio a vocês. Aqueles que estiverem com o microfone, sintam-se à vontade também para postar a sua questão através da opção Fale Aqui, que está na barra inferior, né, da nossa tela. Né? Então eu vou desativar aqui o meu Fale Aqui e vou abrir esse espaço para que vocês possam colocar suas questões, sejam através do chat ou também falando. Sintam-se à vontade.
Vou aproveitar aqui para responder por enquanto a pergunta da Marília, né? Qual o prazo que o ajudante tem para solicitar seu registro de despachante, depois que vence o prazo de 2 anos? Esses 2 anos, na verdade, pessoal, é uma obrigatoriedade mínima. Você tem que ter no mínimo 2 anos para poder solicitar um registro de despachante aduaneiro. Ou seja, depois que eu solicitei meu registro de ajudante, depois de 2 anos eu posso solicitar a promoção para me tornar despachante aduaneiro. Caso eu não queira, não é necessário realizar essa promoção. Mas o que vocês têm que lembrar que, por exemplo, você tem que ter no mínimo 2 anos para solicitar um registro de despachante aduaneiro, e para se tornar despachante você tem que realizar a prova. E essa prova é válida por 1 ano. Então, se atentem mais à questão da prova. Por quê? Porque vocês realizando a prova, vocês têm 1 ano para solicitar um registro de despachante aduaneiro. Então, caso você, por exemplo, não tenha certeza de que queira se tornar naquele momento, né, não façam a prova, porque vocês podem acabar perdendo esse prazo, tendo que realizar este exame de qualificação técnica novamente. E com certeza não será uma avaliação de custo baixo, terá provavelmente o mesmo valor, né, dos concursos, ou seja, 60, talvez 70 reais, não temos como mensurar. Né? Mas assim, depois que você venceu o prazo mínimo de 2 anos, você pode solicitar quando você quiser. Não há um prazo, por exemplo, só pode ficar por ajudante de despachante aduaneiro por 2 anos ou 3 anos. Não tem essa obrigatoriedade. O que tem é que você tem que, para se tornar despachante, ter pelo menos 2 anos de ajudante. Esta é a única obrigatoriedade no que diz respeito a esse prazo. Aqui é interessante a sua questão referente a se é possível o despachante contratado de uma empresa fazer subscrição para outro despachante representá-lo. Essa questão está na atividade 3. Deixa eu verificar aqui se eu tenho acesso a essa informação para que eu possa auxiliá-la. Eventualmente, se eu não puder auxiliá-la, eu peço a gentileza que você já poste no fórum para que a professora André possa verificar e já lhe responder, inclusive. Sim. O item que você perguntou, né, na verdade, sobre subscrição de documentos, está na IN 1209, né, que é a legislação deste módulo, que é a segunda aula. Né, deixa eu verificar aqui. Com relação às atividades, está no artigo 2º. Né, diz respeito às atividades relacionadas ao despacho aduaneiro. O João Fernando fez uma pergunta muito interessante, né? Ou seja, com relação à proibição de exercício de função pública, também é proibido, no caso de professor universitário de instituição de ensino público? João Fernando, na verdade, há 2 regimes, né, que você pode estar incluso. Se você está incluso na relação de regime estatutário, né, você realmente está realizando um cargo, um emprego ou função pública. Mas, por exemplo, aqueles que trabalham no regime que nós chamamos de seletistas, ou seja, há muitas pessoas, por exemplo, na Petrobras, que na verdade elas são funcionários públicos, né, e na verdade são de regime seletista, ou seja, não são estatutários, não são considerados funcionários públicos. Né? Então, na verdade, esta restrição cabe mais ao regime estatutário, ou seja, realizo realmente, sou funcionário público, né? Estou sobre regência, na verdade, das leis, da lei, ou seja, federal, ou municipal, ou estadual. Por exemplo, quem trabalha, na verdade, como nesse regime seletista não é funcionário público, né, por lei. A Marília perguntou se é preciso renovar a carteira de auxiliar.
Pessoal, é importante foi até interessante você colocar essa questão, porque é interessante nós separarmos um item. Um item é um registro, né, junto à Receita Federal. O outro item é uma credencial de identificação. Esta credencial de identificação é uma credencial para entrada em recintos alfandegados, ou seja, sejam eles portos, aeroportos, né, o que nós chamamos de EADs, que são as estações aduaneiras de interior. Né, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, e com certeza no seu local de residência deve ter, né, pelo menos um porto, um aeroporto, ou o que nós chamamos de EADs, né, que são recintos alfandegados, ou seja, sob jurisprudência da Receita Federal. Esta carteira, na verdade, é uma credencial para que você entre nesses recintos. Ou seja, como é uma credencial, essa credencial realmente tem uma validade. Por quê? Para que você, dentro daquele prazo, tenha realmente acesso a aquele recinto. Há certos recintos que você, por exemplo, porto e aeroporto, você faz uma credencial juntamente ao setor de identificação do porto e aeroporto. Mas, por exemplo, há alguns recintos alfandegados, algumas EADs, que têm características próprias de credencial, até mesmo para identificar o profissional na sua entrada. Então, uma credencial, ela tem um prazo de validade. Agora, o seu registro, ou seja, eu fui nomeado perante a Receita Federal. Fui nomeado, uma vez nomeado, eu não preciso renovar a minha nomeação. Uma vez que eu solicitei o registro de ajudante, fui nomeado ajudante. Beleza, ótimo. Posso ficar 2 anos como ajudante e depois solicitar a promoção para me tornar despachante aduaneiro. Um item interessante que eventualmente vocês podem ter pensado, mas eventualmente não perguntado. O que acontece, por exemplo, quando eu solicito o meu registro de despachante aduaneiro? A Receita cancela o meu registro de ajudante e me dá um registro de despachante aduaneiro. Vocês terão uma atividade de pesquisa, né, que é uma atividade que vocês pesquisarão se um nome foi publicado no Diário Oficial da União ou não. É interessante que vocês até possam observar que ali tem uma nomeação de um ajudante despachante aduaneiro. Mas quando o ajudante se torna despachante, há o cancelamento do registro de ajudante e a Receita Federal lhe dá um novo número que é específico de despachante aduaneiro. Entendi, Raquel. Na verdade, você tem que entender o seguinte: o despachante, ele é um profissional que representa um importador e exportador. O despachante não pode simplesmente repassar isso para um outro despachante, porque para a Receita Federal vai constar que o outro despachante estará responsável por aquele processo. Então, se você, por exemplo, o despachante é responsável pelo processo de uma certa empresa, ou seja, está realizando uma importação ou uma exportação de mercadorias e o despachante está representando aquela empresa. Se for repassado para um outro despachante, subentende-se que o outro despachante que é o responsável. Então, você provavelmente não passará a fazer parte daquele processo e, consequentemente, não receberá também os honorários que serão efetuados para o outro profissional, o outro despachante aduaneiro. A Tereza fez uma pergunta muito interessante. Esses 2 anos como ajudante precisam de comprovação de estar exercendo essa atividade efetivamente durante este período, ou basta apenas o registro de ajudante e a prova? Tereza, segundo a legislação, a IN 1209, não é necessário você comprovar que você exerceu essas atividades, mas é necessário que você tenha a nomeação, né, perante a Receita Federal. Ou seja, se eu desejo me tornar despachante aduaneiro, eu tenho que ter pelo menos 2 anos a partir da minha nomeação no Diário Oficial da União e realizar o exame de qualificação técnica. Feito isso, eu estarei apto para solicitar o registro de despachante aduaneiro. É lógico que tanto o registro de ajudante e despachante, pessoal, não é somente essa questão, por exemplo, de juntar da prova propriamente dita. Para me tornar despachante aduaneiro, eu tenho que recolher também diversos documentos pessoais, as certidões e as declarações de atestado que nós vimos na nossa apresentação. Raquel, eu não teria essa informação neste momento. Seria até interessante que você pudesse postar no fórum, que eu verificarei prontamente e postarei para acesso dos demais colegas também.
Ok, pessoal. Mais alguma questão? Podemos retornar para a nossa apresentação? Ok, Raquel. Entendi, Raquel. Tem um slide específico sobre esse assunto, mas o que eu posso te adiantar, na verdade, não é certidão, é uma declaração, né? Porque, tecnicamente, para você se tornar ajudante, você tem que se tornar ajudante de um despachante aduaneiro. Realizando o treinamento com a Abracomex, você terá subsídio, né, para que você tenha, possa solicitar o registro, né, tendo esse vínculo que é meramente técnico, ou seja, não gera um vínculo empregatício com o despachante aduaneiro. Alguma outra questão, pessoal, além dessas apresentadas? Correto, Raquel. Você não é necessário você comprovar um vínculo trabalhista, porque esse vínculo ele não gera vínculo empregatício, é somente para fins de registro. Inclusive, na verdade não seria um caso de tutor, é apenas como se fosse um representante para que você possa solicitar esse registro. Porque, por exemplo, algumas cidades, né, agora me vem à cabeça um exemplo da cidade, tem alguém aqui da região sul do país? Rio Grande do Sul, Curitiba, em especial, né, Curitiba no estado do Paraná tem uma situação bem específica. Essa nova legislação, ela não deixa claro, né, este item de vinculação técnica, né? Então, por exemplo, há um entendimento, né? Ok, Maurício, ótimo. Há um entendimento, por exemplo, na cidade de Curitiba, que não há necessidade dessa vinculação técnica. Entretanto, como não há também nenhuma legislação que acabe com este item, né, as cidades do Brasil, em sua maioria, exceto, na verdade, em Curitiba, Paraná, solicitam essa declaração de vinculação técnica. Então, assim, é um assunto talvez até polêmico, né, sobre essa necessidade ou não, né, uma vez que, por exemplo, essa prova, que é este exame de qualificação técnica, né, que realmente está atestando que o ajudante pode se tornar despachante aduaneiro, então se há essa necessidade de vinculação técnica ou não. Algumas cidades têm o entendimento de que não é necessário, né, mas em sua maioria há sim essa necessidade de vinculação técnica. Observe que é uma vinculação técnica e não empregatícia. Só que isso pode variar também de cidade para cidade, né, pessoal? Por quê? Quando houve uma descentralização do que diz respeito ao registro, o registro antes, por exemplo, vamos supor, havia uma unidade da Receita Federal dentro do seu estado, imagine, que era responsável por realizar toda a nomeação de ajudante e despachante aduaneiro. Era tudo centralizado, então acabava às vezes demorando, né, acabava se tornando muito maçante, um prazo eventualmente de 4, 5 meses, ou às vezes até mais, para que um processo fosse deferido. Como houve uma descentralização, agora, por exemplo, tem uma unidade da Receita Federal, né, próxima ao meu domicílio. Esta unidade da Receita Federal, ela na verdade, segundo a legislação da Receita Federal, ela que tem que dar a minha nomeação, né, na qualidade de ajudante ou despachante aduaneiro. Entretanto, nem toda unidade da Receita Federal está apta também na verdade, a realizar esses procedimentos. É necessário que ela tenha, né, um setor específico de despacho aduaneiro, um setor específico de comércio exterior dentro dessa unidade da Receita Federal. Ou seja, podem haver eventualmente 20 unidades da Receita Federal, mas entre uma delas apenas uma, né, ou seja, ou duas,
né, que seria um setor específico, ou seja, pode ser uma inspetoria, ou pode ser uma delegacia realmente da Receita Federal, que estariam aptas a receber essa documentação. Por quê? Houve essa descentralização, mas nem todas as unidades da Receita Federal estão prontas ainda para receber estes procedimentos. Mas uma vantagem é que, uma vez que está sendo descentralizado, a nomeação será com certeza muito mais rápida. Então retornemos então à nossa apresentação. Falando então das certidões e atestados. Ok, Raquel, verificaremos então o ocorrido. Então retornando então para a nossa apresentação. Há algumas certidões que são de nível estadual, geralmente são retiradas pessoalmente. Polícia Civil, né, Justiça Estadual, Justiça Militar Estadual. E tem as certidões de nível federal, né, que são geralmente retiradas através da internet. Por exemplo, Polícia Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Federal e Justiça Militar Federal. Não se preocupem, eventualmente são muitos nomes. Nas atividades tem um exemplo para que vocês possam solicitar já a certidão de vocês, para que vocês saibam como retirar. Mas é até interessante, né, nas atividades, tem as atividades específicas de pesquisa, né, que você verificará como é o procedimento na sua cidade, para que você possa verificar como é. Por exemplo, então de Polícia Civil na sua cidade ou no seu estado pode ser retirado através da internet, o que aí com certeza já te adianta um bom tempo, na verdade. Temos aqui um exemplo da certidão da Polícia Federal, emitida através do site da Polícia Federal. Acessando o site www.dpf.gov.br, eu já observo já na página inicial a opção, né, de antecedentes criminais e emitir certidão. Normalmente esses sites federais, pessoal, eles têm uma, o que eu posso dizer, uma formatação bem simples, né, para que você possa de imediato já acessar as informações, assim como foi feito aqui nessa certidão da Polícia Federal. Então clicar ali em emitir certidão, ele me solicitará algumas informações: nome de meu pai, nome da minha mãe, data de nascimento, a naturalidade, a nacionalidade. É interessante, por exemplo, uma pergunta interessante: se eu estivesse preenchendo aqui este formulário, eu preencheria como nacionalidade, né, eu sou brasileiro. Mas na verdade, quando você preenche essa certidão é impressa, né, no final desses passos, ela sai na verdade como uma divergência, né, porque na verdade você tem que preencher como a sua nacionalidade é brasileira, né? Porque na IN 1209 tem uma obrigatoriedade de que o ajudante despachante aduaneiro possua nacionalidade brasileira. Era até um item, por exemplo, se o estrangeiro, né, ou seja, de qualquer país, pode solicitar o registro. É obrigatório que se tenha nacionalidade brasileira. Preenchi todos esses dados: número do passaporte, o série do passaporte, se houver, carteira de identidade, órgão emissor, o estado e o CPF. Clique em pesquisar. Preencho um código de controle. Em seguida, eu tenho impressa aqui a minha certidão. Observe que ela tem um número, tem também um prazo de validade. Fiquem bem atentos aos prazos de validade dessas certidões impressas via internet, porque normalmente elas possuem um prazo menor do que as certidões retiradas presencialmente. Por exemplo, essa certidão só é válida por 90 dias. Findou este prazo, tem que solicitar um registro no dia 91º. Tem que solicitar essa certidão novamente, ou seja, tem que entrar no site da Polícia Federal e emitir novamente. Por quê? Se eu der entrada com uma certidão vencida, eu serei solicitado
né, para regularizar no processo, entregando uma nova certidão com um prazo determinado pela Receita Federal. Muitas vezes um prazo curto, que pode eventualmente, caso não seja entregue dentro do prazo, gerar aí, com certeza o arquivamento do seu processo pelo não cumprimento de todos os documentos. Então você imagina um trabalho que você tem de realizar, um trabalho eventualmente todo perdido, né? Então é sempre importante que solicite essas certidões via internet por último. Deixe ela sempre por último para que você não tenha, né, estas dificuldades, esses empecilhos no andamento do seu processo. As declarações e formulários. Todas elas devem estar digitadas através do meio eletrônico para que seja agilizada a sua conferência. Deverão estar legíveis, completos e sem rasura. Pessoal, tudo que vocês puderem digitar para que fique clara a sua identificação, o seu nome completo, o seu endereço, o seu telefone, melhor, porque a Receita Federal, no caso de não conseguir entender, ou seja, se o documento está ilegível ou arrasurado, a Receita Federal não aceitará. Então você mais uma vez corre o risco de ter esse empecilho, né? Então seja sempre preparado, né? Ou seja, digite tudo depois com calma, confira suas informações, se o seu nome está digitado corretamente, se todas as informações estão corretas, para que você não venha ter nenhum empecilho no seu processo. A assessoria da Bracomex, ela engloba quais são os procedimentos, ou seja, isso que nós estamos conversando, né? O que são certidões, que são documentos pessoais, que são declarações de formulários, como eu devo preencher isso, suporte a dúvidas referentes à documentação e burocracia para o registro. Esses itens são através do fórum desta aula, que é a aula 02. Nós damos também suporte para que você pesquise qual a delegacia da Receita Federal responsável pela recepção dos seus documentos referentes ao registro. Se recordem que nem toda agência da Receita Federal está preparada para recepcionar seus documentos referentes ao registro. A vinculação técnica é quando o aluno está cursando o curso de formação de despachante aduaneiro. Essa orientação eu vou pedir para que vocês visualizem o procedimento para a obtenção da vinculação técnica, que está dentro do portal de ensino, que ali vocês terão todo esse suporte, ou seja, como que você vai obter a vinculação técnica. Você tem que realizar as atividades, né, a pesquisa, ou seja, da delegacia da Receita Federal responsável, nos informar e nos encaminhar esses formulários, né. Tem uma opção ali que você pode enviar arquivos, então você vai compactar tudo num arquivo único. Pode ser no formato do zip ou do WinRAR, que são programas compactadores, né? E você depois nos envia para que nós possamos analisar esses formulários, né? Você também tem que estar juntando a sua documentação e estando todos os formulários ok, né? E você também tendo realizado as atividades, você terá essa vinculação técnica para a sua solicitação de registro. Bom, só recordando o item, né, a legislação vigente que os ajudantes de despachante aduaneiro somente terão competência jurídica para exercer as atividades relacionadas nos incisos 1, 4, 5 e 6 do artigo 2º, podendo estar tecnicamente subordinados a um despachante aduaneiro. Eu gostaria de frisar aqui esse item do podendo. Observem que ele não cita uma obrigatoriedade, né? Então, assim, às vezes fica aquela dúvida se pode ou não estar subordinado a um despachante aduaneiro. Por isso que eu citei. Algumas cidades têm um entendimento, né, de que não há essa necessidade, outras cidades que têm. Interessante que você verifique na sua cidade se há essa obrigatoriedade ou não, porque até mesmo o entendimento do fiscal responsável pela verificação da sua documentação. Mais uma vez, só recordando o item, o vínculo técnico fornecido pela Bracomex é somente para fins de registro, e essa vinculação não gerará nenhum vínculo empregatício com o despachante aduaneiro. Deste modo, não será fornecido documentos para emissão de credencial em portos, aeroportos e demais recintos alfandegados, uma vez que você não estará, essa vinculação é somente para fins de registro, você não tem nenhum vínculo empregatício com o despachante aduaneiro. Um item que não foi perguntado, mas por exemplo, você pode eventualmente solicitar uma atualização dos seus dados junto à Receita Federal.
você, por exemplo, tiver alguma despachante aduaneiro próximo de você, você queira já estar vinculado a ele para poder realizar despacho aduaneiro com ele, ou seja, realizar todo o acompanhamento de processos com ele, né? Ou seja, adquirir toda uma experiência, você pode solicitar a atualização dos seus dados junto à Receita Federal e, consequentemente, atualizar, né, que você estará vinculado a um outro despachante aduaneiro. Quando atuar junto a um despachante aduaneiro diferente daquele que lhe forneceu o vínculo, é fundamental que seja atualizado junto à Receita Federal. Temos aqui agora, pessoal, um item exclusivo, né, para todos os participantes deste curso da Abracomex, que é um procedimento para acompanhamento e pesquisa, né, se houve a nomeação ou não no Diário Oficial da União. Conforme eu havia comentado no início do nosso encontro, a nomeação, né, ou seja, o documento comprovatório da sua nomeação é a publicação no Diário Oficial da União. Então vamos aqui apresentar um breves slides, né, de como você pode pesquisar se já houve ou não a sua nomeação depois que você realizou o protocolo. Eu tenho aqui um exemplo, né? Eu posso pesquisar no Google com a sigla DOU, que é Diário Oficial da União, entre aspas, né? Com o nome completo. Caso tenha sido publicado, haverá uma publicação num site chamado Jus Brasil. O Jus Brasil é um site gratuito, você faz um breve cadastro, mas você tem acesso, né, ao Diário Oficial da União e, consequentemente, diversas informações que serão bastante úteis, né? Ou seja, a sua nomeação, né? Você pode acompanhar também outras informações, etc. Depois que eu pesquisei com o nome que eu desejo com a sigla DO entre aspas, eu vejo que eu encontrei uma página, né, com a minha nomeação. Abrirá uma página com a citação do meu nome. Observem aqui que o nome que eu estava procurando foi encontrado. E observem aqui um exemplo de como ocorre a nomeação de ajudante de despachante aduaneiro. Tem vários nomes aqui, tem um número específico, depois o nome dos profissionais nomeados, depois o número do CPF, todos estes identificados devidamente para facilitar depois a sua identificação pessoalmente. Faço um breve cadastro nesse site para que eu possa realizar o download desse arquivo em PDF, porque há vários locais de pesquisa, né, do Diário Oficial da União, e há vários locais, você pode até verificar no seu estado, que vendem, né, uma cópia da página onde consta a sua nomeação. E você, com uma cópia em formato PDF, né, ou seja, impressa, você já consegue acelerar, né, ou seja, a busca da página onde consta a sua nomeação. Mas continuando, faça aqui o cadastro no site do Jus Brasil. Observem que você receberá um e-mail para confirmar sua inscrição. Clicando nesse ícone, você será redirecionado para o site. E aqui eu tenho a minha página do Diário Oficial da União. Eu tenho aqui a seção 1. Normalmente as nomeações são todas na seção 1. Eu tenho aqui a data. E eu tenho aqui a opção para poder salvar o meu arquivo no formato PDF. Um item interessante é que às vezes você deseja realmente ter uma cópia autenticada desse documento, porque é um documento comprovatório, ou seja, um documento muito importante para que você depois possa solicitar o seu despachante aduaneiro, e é o único documento também que lhe garante essa nomeação. Não há nenhum outro documento que garante essa nomeação que não seja a publicação no Diário Oficial da União. Então você pode verificar no site da Imprensa Nacional, que é responsável por essa publicação no Diário Oficial da União, é um órgão público, né? E você pode verificar
através desse endereço, que é o portal in.gov.br/imprensa 1/revenda. Você pode identificar qual o local mais próximo da sua residência, né? Caso não haja um local próximo da sua residência, né, você pode solicitar diretamente para a imprensa nacional. Você pode ligar através desse telefone que segue abaixo, 0800 725 6787, para solicitar diretamente uma cópia autenticada da sua nomeação. Em ambos os casos, é interessante que você disponha pelo menos da nomeação em PDF, né, para que seja agilizada a sua pesquisa. Agora eu começarei questões frequentes, depois abrirei novamente para questões. Por que ao realizar o curso de formação de despachante aduaneiro, eu solicito o registro de ajudante de despachante aduaneiro? Abra como é que fornece carteirinha. Pois bem, conforme nós comentamos durante esta aula e na aula anterior, há uma carreira que você segue. Essa carreira inicia na qualidade de ajudante de despachante aduaneiro e depois de despachante aduaneiro. Independente de você realizar o curso ou não, a legislação ela é clara e você realmente tem que seguir este passo para que você possa realizar o seu registro de despachante aduaneiro. Conforme comentaram também, a Bracomex não fornece carteirinha ou credencial de identificação, uma vez que a vinculação técnica é somente para fins de registro, não há vinculação empregatícia. Comentaram também, mas vale a pena ressaltar: eu sou sócio de empresa, posso solicitar o registro? E sócio de empresa importadora ou exportadora também pode solicitar o registro? Se você é sócio de uma empresa, por exemplo, eu tenho um comércio, né, eu vendo roupa, por exemplo, você pode solicitar o seu registro. Agora, o cuidado que você tem que ter, na verdade, é para aqueles profissionais que são sócios ou constam um quadro societário de empresa importadora ou exportadora. Vimos também que há uma penalidade e as sanções referentes a esse item, inclusive a cassação do registro. Então, se você não pode, por exemplo, para o despachante ser importador ou exportador, consequentemente, para importador ou exportador também não é disponibilizada a opção do registro junto à Receita Federal. Os estrangeiros. Sou estrangeiro, posso solicitar o registro? Infelizmente não, somente aqueles que possuem nacionalidade brasileira. Não tenho certificado escolar do 2º grau, posso utilizar o meu diploma do curso superior? Eu tenho certeza que aqui há vários profissionais que já dispõem do curso superior, talvez até de uma pós-graduação, mestrado. Mas um item interessante é que a Receita Federal utiliza esse documento, que é o certificado escolar do 2º grau, porque até o 2º grau, o governo, na verdade, é de responsabilidade do governo fornecer, né? Então há um certo controle, né, de todo essas publicações, ou seja, quando você sai do seu 2º grau, né, está apto para o curso superior. Então o governo tem todo esse controle, e junto à Secretaria de Educação, e por isso que solicitaram o certificado escolar do 2º grau. Há alguns locais que sim aceitam o diploma, né, do curso superior, né, ou o histórico do ensino superior, mas isso deve ser verificado junto à Receita Federal. Pode haver locais que aceitarão, pode haver locais que não, porque isso depende também, né, da orientação do fiscal responsável. Mas um item interessante é que, por exemplo, na IN 1209 é solicitado que você tem que ter no mínimo a formação de nível médio. Somente isso especifica. Então abre essa brecha para este entendimento ambíguo. Porque uma vez que eu tenho curso superior, subentende-se que eu concluí um 2º grau, com certeza. Entretanto, a Receita Federal tem digamos, essa solicitação, essa demanda, até mesmo para que ela tenha um controle, né, realmente da verificação dos seus dados. Mas é sempre interessante verificar junto à Receita Federal, onde você entregará os documentos, se eles aceitam o diploma do curso superior. Eu tenho pendência junto à Receita Federal, ou seja, tributos. Posso solicitar o registro? Pessoal, não há nenhum impedimento na legislação que impeça, por motivos de devendo tributos federais, ou SPC, Serasa, etc.
quanto tempo demora para ser publicado o registro? Pessoal, isso pode variar. Por que pode variar? Porque agora com essa descentralização, ou seja, como está próximo à unidade da Receita Federal, aonde eu resido, eventualmente pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque depende também da demanda. Porque é uma razão de você descentralizar, porque às vezes a demanda era muito grande e até se analisar toda aquela documentação acabava atrasando muito. Mas também há algumas unidades realmente que não tem uma demanda muito grande, então às vezes eles optam por aguardar um lote de eventualmente 3 a 10 processos para que seja realizada a nomeação no Diário Oficial da União. Mas isso pode variar de unidade para unidade, é sempre interessante você verificar, né, para que você tenha um parecer melhor e possa ir acompanhando a sua documentação com maior exatidão. Onde dou entrada na solicitação de registro de ajudante despachante aduaneiro? Há uma atividade de pesquisa, né, para que você verifique qual a unidade referente, né, a sua solicitação de registro. Ou seja, você não é porque, por exemplo, eu resido, por exemplo, na cidade de São Paulo, vamos supor. Não é qualquer unidade que tem domicílio fiscal sobre o meu município, há uma unidade específica. Mesma coisa, se eu resido no interior, tem uma unidade específica. Pessoal, agora eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, né? Há uma avaliação dentro desse módulo, uma avaliação na verdade até mesmo da aula, assim como também há no módulo 01, para que nós possamos, né, avaliar, né, como foi a aula, receber também seus comentários e sugestões, né? E aqui estão os nossos contatos. O meu e-mail é informativo@abracomex.org. E agora eu abrirei novamente para questões. Eu gostaria de fazer uma solicitação para cada um de vocês, né? Assim que nós terminarmos as questões, gostaria de que vocês acessassem o portal de ensino desde já, né? No cabeçalho do nosso curso tem algumas informações muito importantes, que são, por exemplo, o calendário do nosso curso, né, para que você possa se programar, né, orientações para que você possa assistir as aulas ao vivo, ou seja, algumas dicas, né, para que você possa ter um melhor aproveitamento deste ambiente, desta sala virtual, né. Na próxima segunda nós teremos já o conteúdo já de normas gerais, né, uma explicação sobre alguns assuntos. Então a partir de amanhã você já terá já acesso a essas informações, já poderá estudar para que durante a explanação da aula você tenha um aproveitamento melhor. Então observem essas informações no nosso portal de ensino, né. Sempre o conteúdo será postado, por exemplo, o conteúdo da próxima aula, que a segunda que vem já estará disponível a partir de amanhã, então você já pode realizar todas as atividades dessas 2 aulas de hoje e depois já começar a estudar já para a próxima aula, né, inclusive fazendo as atividades, e depois você terá também a aula ao vivo para que você possa tirar suas questões, eventualmente fazer algum comentário, etc. A Ana pergunta: sendo casado em comunhão de bens com alguém que é dono de empresa que importa ou exporta, impede o registro como despachante ou mesmo ajudante? Ana, na verdade, você ser casado ou não é um fator impeditivo. O que será um fator impeditivo será de você consta no quadro societário desta empresa. Se você constar no quadro societário, independente que você seja casado ou solteira, você não poderá solicitar o registro de ajudante ou despachante aduaneiro. Caso você tenha interesse em seguir esta carreira, você tem que solicitar o seu cancelamento desse quadro societário para que você possa solicitar. Aí ela pergunta: posso trabalhar futuramente em um porto seco como ajudante? E eu não entendi muito bem a sua questão, mas na verdade o ajudante, ele atua no que nós chamamos de porto seco, ou também EADS, né, e ele pode com certeza trabalhar dentro do porto seco. Lembre-se que é na verdade o ajudante e o despachante aduaneiro. Eles são representantes, né, do importador e exportador, então consequentemente eles trabalharão, né, dentro de não só do porto seco, mas do aeroporto e demais recintos alfandegados. Não entenda, pessoal, que o despachante aduaneiro é uma pessoa que fica parada no porto, né, somente liberando mercadorias. O despachante aduaneiro é um profissional que, por exemplo, lida com diversas outras informações,
né, referente ao registro, ou, por exemplo, ao registro daquele caso, as informações referentes àquele processo. Ou seja, a gente costuma até dizer que às vezes tem um despachante aduaneiro que trabalha interno e o externo. O despachante interno é aquele que trabalha dentro da empresa, né, está ali a todo momento ali acessando os meios, né, para movimentar o processo, inclusive realizando o registro no Syscomex. O despachante externo é aquele sim que vai lá realizar o acompanhamento da vistoria, né, eventualmente realizar todo o desembaraço aduaneiro da mercadoria lá no porto ou recinto alfandegado. A pergunta: o despachante pode ser interno ou externo? Pode. Não há nenhum impedimento, né? Normalmente quem trabalha, por exemplo, o despachante, observe que o despachante é um profissional autônomo, ou seja, ele pode contratar seus honorários, né? Então, assim, imaginem como se fosse um advogado que fecha por processo, ele tem os seus honorários por processo. Do mesmo modo, o despachante aduaneiro, né? Ele pode trabalhar como autônomo, mas o despachante aduaneiro não tem só que necessariamente atuar como autônomo, ele pode trabalhar para uma empresa diretamente e receber um salário fixo. Edson, esse salário é alto, esse salário é baixo? Depende da demanda da empresa. Você tem que entender também que, na verdade, o despachante é um profissional cercado de responsabilidade, dotado de muita responsabilidade. Normalmente não é um salário baixo, uma vez que a responsabilidade dele é muito grande. Imaginem, pessoal, que um erro de um despachante aduaneiro, ou seja, prestou alguma informação errada no Syscomex, numa importação, gera multas altíssimas. E se você, importador, por exemplo, está trabalhando para um importador que está iniciando agora a sua importação, você acaba gerando muitas multas naquele processo, você pode até mesmo fechar essa empresa importadora ou exportadora. Então imaginem que o despachante aduaneiro é um profissional que com certeza tem ganhos bem consideráveis, só que é um profissional realmente dotado de muita responsabilidade. Vocês imaginem o seguinte: um processo hoje de importação gira em torno de 300 a 400 reais por processo, em média. Pode ser a mais ou pode ser a menos, depende do despachante aduaneiro. Ou seja, depende de como o despachante já está no mercado, da experiência dele, né? Mas também tem um limite mínimo, né, que você tem que solicitar, mas dependendo do seu conhecimento, da sua experiência, você pode solicitar um valor maior, até mesmo porque você já tem um nome, digamos, no mercado. Por exemplo, o professor André já está há muito tempo no mercado, né, um profissional que já é reconhecida, né, por trabalhar com despacho aduaneiro. Então, com certeza, ela já tem um certo nome no mercado e poderá solicitar aí os seus honorários de uma forma talvez até maior, né, porque as pessoas hoje, pessoal, buscam pessoas capacitadas. Não adianta apenas você ter um conhecimento superficial. As pessoas realmente querem alguém capacitado para realizar todas essas atividades. Ok? Eu gostaria de fazer um convite aqui para vocês também, né, para vocês entrarem. Nós temos um Facebook exclusivo da Abracomex, que vocês podem acessar, inclusive postar comentários a respeito desta aula. Né, e fazer comentários sobre estas e outras aulas também. Eu postarei aqui agora o endereço do nosso Facebook. E mais uma vez, pessoal, realizem as atividades do módulo. Eu estarei aqui até as 10h15, né? Vocês podem iniciar a atividade já dentro do portal de ensino.